Então vamos agradecer a Deus, vamos juntos? Oh Senhor, como é bom estar na Tua casa, te adorando, te louvando, te bendizendo, fazendo, ó Deus, do nosso coração o Teu altar, fazendo a Tua morada, fazendo o Teu trono do nosso coração nesta manhã. Viemos aqui, ó Deus, sendo grato porque o Senhor nos acordou, nos trouxe vida, estamos vivos e respirando. Ah, Senhor, respiramos esse ar, esse oxigênio que não pagamos, Senhor, mas o Senhor nos dá de graça e por isso estamos aqui para te adorar, com mãos erguidas, dizendo: mova sobre nós a tua ação, o teu Espírito, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor desejar. Receba no trono da tua glória todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome e no amor de Cristo Jesus. E a igreja que ama ao Senhor, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, não precisa abrir, não, só vou ler 3 versículos apenas do Salmo 116. Eu disse na minha perturbação, no versículo 11 do Salmo 116. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É isso que eu farei, é isso que eu darei. Quero cumprir na presença de todo o seu povo. E todo o seu povo não está aqui apenas não. Tem muita gente, inclusive onde você anda, onde você caminha, onde você trabalha, onde você faz compra. Tem um monte de gente. Ali você também tem que cumprir o voto de que você fez. Que voto foi esse que você fez? Você fez algum voto a Deus? Fez, Valdirene, algum voto a Deus? Quando você entregou a sua vida a Cristo e disse: Senhor, o Senhor me aceita, você fez algum voto a Deus? É claro que sim. O voto que você fez a Deus é de você ser dele. Ser dele. Pertencer a ele. Então você pertence ao Senhor. E você precisa pertencer a esse Deus aonde você estiver andando. Isso é bom demais, gente. Como é bom a gente viver dessa forma. Você vai no mercado, aí tem alguém reclamando, você diz: dá glória a Deus. Você não diz para a pessoa, não, você dá glória a Deus. Você se apresente como cristão através das suas atitudes, não falando, não censurando, não criticando. Isso é louvar a Deus, isso é bom demais. Então vamos fazer isso sempre, né? Deixa eu ouvir um sinalzinho aqui, então deixa eu desligar aqui esse barulho do celular aqui, porque eu boto para fazer gravação, mas fica um barulhinho aqui chato, e às vezes ele incomoda até a ponto de tocar, e aí é um problema, né? Então se você tem celular aí, verifica se está no silencioso, não deixa nem no vibrar não, se vibrar o telefone no vibrar fica aqui assim no bolso, aí vibra, você fica: quem será? Atendo ou não atendo? Vejo esse zap, eu não vejo. Bota no silencioso, porque não vai fazer nada. Quando terminar o culto, você então atende quem você quiser. Mas agora você está atendendo a um chamado do Senhor. Então vamos exaltar ao Senhor. Vamos cantar louvores? Vamos exaltar ao nosso Deus. Diga ao Senhor com alegria no seu coração. Vamos lá, Nádia. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, que Ele é poderoso, digno de toda honra.
digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Quero ouvir você. Louve e exalte ao Senhor, aleluia. Louve seu nome para sempre. Louve, Louve e exalte ao Senhor, aleluia. louve O que? Seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje. Receba nosso louvor hoje, Senhor. Diga ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Glória a Deus. Louve seu nome para sempre. Louve, louve. Louve e exalte ao Senhor, aleluia. louve. Quero as suas palmas agora, mais alto do que o som que ele vai fazer agora. Louve, louve, exalte ao Senhor. Aleluia. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Exaltado é teu nome, Jesus. Santo é o nome do nosso Deus poderoso. Louve e exalte ao Senhor. Louve o seu nome para sempre. É isso que fazemos ao nosso Pai. Te dou o meu coração e tudo que há em sua vida, seu ser, suas atitudes, até aquilo que não é muito bom para Deus, entrega a Ele e fala: Senhor, muda, tira e coloca algo novo. Isso é bom demais. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entregue ao Senhor. Entrego meu viver por amor a Oh, ti. como te amamos, Jesus. Meus sonhos rendo a ti. Teu nome dentro Direitos dou. orgulho vou tocar. Pela vida do Senhor. Entrega ao Senhor. E eu entrego Oh, entrego a ti, Jesus. tudo a ti. Tudo, tudo. Tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Te dou meu coração. Te A entrego outra. a ti, Jesus. O Que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Oh, eu entrego a ti, Jesus.
entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Lá em cima, desde o início. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos são teus, Senhor. Orgulho vou trocar pela tua vida em mim, pela tua vida em nós, pela tua vida na tua igreja, Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, por conhecer a ti. Eu canto essa canção. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, e tua presença arregando a tua dor. Eu quero entregar a ti, quero entregar minha família, entregar os meus bens, entregar tudo a ti, Senhor. Entregar a minha personalidade, entregar a meu intelecto, entregar tudo que sou, Senhor. Eu quero. Eu entrego tudo a ti. Tu vai pensando no que você vai entregar ao Senhor e vai dizendo isso ao Senhor. Entregue a sua vida, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu marido, entregue seus netos, entregue a dependência do Senhor. Você não é dono de nada. Entregue o seu trabalho, o seu salário, entregue as despesas da sua casa, entregue nas mãos do Senhor, entregue o seu coração. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Essa é a nossa oração a ti, Jesus, de entrega a ti, Senhor, de coração rendido a ti, Jesus. Louvado seja o teu santo nome e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pastor Batista, daí de onde você está, faz uma oração bem alto de adoração ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Tem mais uma canção? Pode botar aí, por favor. Águas purificadoras, rios de vida do trono de Deus. Erga suas mãos
Visualize isso agora. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Tudo transforma. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, meu Deus. Tu és a fonte, Senhor. Existe Um rio, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, deixa ele passar. Tudo vai transformar. É o próprio Deus que está nele. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia tua sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, meu Deus. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, fonte viva que jorra sem parar. Obrigado, Senhor. Há um deleite neste lugar por causa desta fonte que é o Senhor. Receba, Jesus, no trono da tua glória, todo louvor,
toda adoração, tudo que és digno, receba, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão antes de você se sentar. Abençoe o seu irmão em nome de Jesus Cristo. Podeis todos assentarem-se. Muito bem. Alguns avisos rapidamente para você. Logo mais, às 18 horas, nós teremos batismo nas águas, teremos alguns irmãos passando pelas águas, algumas irmãs. E eu quero convidar você para estar conosco e não chegar atrasado. Chegue no horário, nós vamos começar no horário. Teremos o primeiro momento de louvor e vamos interromper o louvor, convidar os candidatos ao batismo, os batizandos. Vamos subir, enquanto logo depois continuaremos o louvor e após o término do louvor nós teremos o batismo. Enfim, aliás, esse período de louvor para trocar de roupa e tudo mais, aí teremos os expedientes e depois então a pregação da palavra. Então, eu quero encorajar você a estar conosco logo mais e trazer um convidado, um amigo, um vizinho, um parente, os que irão se batizar. Traga a sua família, não fique de fora, não deixe eles ficarem também de fora disso. Abençoe-os através da sua atitude de fé. Então traga toda a sua família para isso. É algo que está sendo feito com o desejo de que a igreja seja alimentada. Então eu convido você a estar conosco e trazer seus amigos logo mais à noite para o batismo, tá bom? Começaremos às 6 horas em ponto, não vamos atrasar e queremos terminar no mais tardar 2 horas de culto nesse dia de batismo, talvez até antes, mas vamos nos programar para isso. Mas pode ser que certamente será, terminaremos com antes de 2 horas de duração, tá bom? Mas você é nosso convidado para isso. Próxima semana nós teremos trabalho com os adolescentes, trabalho com os jovens e também teremos a parte de continuidade ao que vamos iniciar hoje. Hoje estamos iniciando uma série de mensagens pela manhã. À noite também, uma série de 2 mensagens apenas, logo mais à noite. Mas hoje pela manhã nós teremos algumas mensagens durante todo o restante desse mês, que é hoje, e o mês inteiro do mês que vem, de novembro, sobre dons espirituais. Seus usos, seus costumes, como ele para que serve, como deve ser usado. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu já fiz essa série aqui algumas vezes durante esse período, e dessa vez não serei eu quem irá fazer, mas o pastor Maicon vai estar trazendo para nós essa série de mensagens sobre dons espirituais. Qual é o intuito? É buscar o uso dos dons, é aprender e desejar ser usado por Deus com os dons, deixar-nos nas mãos de Deus para que os dons do Espírito Santo venham ser manifestos em nossas vidas. Então, eu convido você que não veio hoje e vai ver daqui a pouco a filmagem. Nós não estamos transmitindo ao vivo, mas nós vamos reproduzir depois o culto, que voltamos a gravar, mas não vamos fazer ao vivo online. Não estamos online para esse que vai ver depois. Então, não adianta, não vou ver depois online. Não vai ver online. Vai ver uma gravação a um horário que nós não vamos dizer qual será o horário que vai ser colocado. Se você estiver lá com o YouTube
aquele sininho, aquela coisa todinha, então certamente você será anunciado que a igreja entrou com uma mensagem. Mas nós estamos postando esta mensagem e o ideal é que você, que não está presente hoje aqui, mas está vendo este culto, esteja presente na igreja. A igreja é o lugar de você estar presente. Esta ferramenta é importante, é necessário para quem não pode vir à igreja. Nós temos algumas irmãs que não podem vir à igreja. Não podem porque não podem andar. E gostariam muito de estar aqui. Hoje, por exemplo, nós temos a irmã Lourdes, que está acamada. Tem a irmã Ada, que está aqui em Paracambi, mas não pode vir, porque é muito complicado. Precisamos até ir na casa dela também. Tem a irmã Lourdes, lá perto da Caixa Econômica, da antiga Caixa Econômica. Agora eu soube que já mudou. Esses poucos dias que ficamos fora, já houve a mudança, né? Então, tem pessoas que estão acamadas, que não podem estar na igreja. E essa ferramenta é excelente para isso. Até para você também, o dia que você estiver acamado. Não é o dia que você, eu quero acordar mais tarde. Meu irmão, não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Olha, minha mãe, antes de falecer, e já tem 17 anos que ela faleceu, ela dizia assim para mim e para a Selma: meu filho, quando eu podia ir à igreja, eu não queria e não ia. Sempre colocava desculpa. E agora que eu quero ir à igreja, eu não consigo mais andar e não posso mais. É isso que você gostaria que acontecesse com você? Tanto nós que estamos aqui hoje presentes e que não temos o costume de estar na casa de Deus, em todas as oportunidades que tivermos. Não estou dizendo que você tem que vir para a igreja todos os dias, não é isso. Se você pode, muito bem, faça isso. Mas se você não pode, por favor, não haja dessa forma. Pode deixar as portas fechadas, Paulo. Pode deixar a porta fechada que está muito quente. E aí isso dificulta muito o ar sair, tá bom? Então, eu gostaria muito que você pudesse pensar nessas oportunidades. Tenha prazer, ame estar neste lugar, porque este lugar é muito bom. É um lugar excelente, é um lugar que precisamos estar, que necessitamos estar, que temos que ter a alegria de ouvirmos, vamos à casa do Senhor, como o Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver isso na nossa vida. Mas voltamos a gravar para poder dar condição a essas pessoas de participarem do culto, assistirem o culto e verem o que está acontecendo na sua igreja, né? Nós não vamos ter isso daí como uma divulgação da igreja. Não é esse o nosso intuito, é apenas servir as pessoas que não podem estar na igreja, né? Tem a filha da Zenate, a Milene, que está lá na Grécia, né? Em Malta, está lá em Malta, eu sempre fico, está lá, e ela às vezes eu mando as mensagens, o áudio mal gravado, que eu gravo no celularzinho, agora não, agora tem áudio bom. Então eu mandava para ela poder ouvir as mensagens e tal, e agora ela vai poder daqui a pouco acessar, e ela vai poder também receber a mensagem, os estudos que nós vamos fazer aqui. Tá? Será no mesmo dia? Não sabemos ainda. Se será no mesmo dia, na segunda, na terça, na quinta, não sei. Mas você saberá na hora. Tá? E se precisar de fazermos alguma edição, né, até faremos, sem problema nenhum. Mas a forma que queremos dizer transmitir aquilo que está acontecendo aqui na igreja. Por exemplo, nós vamos ver o batismo logo mais. Né? Essa câmera que você está me vendo vai funcionar lá em cima, vai ficar voltada para cima. Uma outra que tem vai ficar voltada para o que estiver acontecendo na parte de baixo. Então, enfim, vamos trabalhar com isso, tá bom? Outras atividades que tivemos com crianças ontem, foi muito gostoso, estive lá com eles, pintando eles, fazendo
brincadeiras com eles. Foi muito, muito formidável estar com as crianças. A escola bíblica infantil precisa da sua ajuda. André tem pedido a sua ajuda para que você seja um colaborador deles, um patrocinador deles. Fale com o André, ajude o André, que está valendo a pena. As crianças estão começando a se envolver, os pais estão começando a se envolver, e nós não podemos perder essas oportunidades que temos de ingressar com a palavra para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Por isso, por favor, se envolva. Nós estamos programando um jantar dos moldes que temos feito em grupos pequenos para casais. Não sei ainda onde, estamos em duas opções. Tem meu terraço, onde tem um salão muito grande, dá para funcionar com alguns casais, não muitos, ou o próprio espaço, se houver interesse de muitos. Como será feito? Será feito através de cada um vai levar um prato. E nós teremos uma palestra e vamos nos confraternizar, bater papo, conversar, enfim, ter intimidade entre os casais. Assim como fizemos um chá das mulheres, no mesmo lugar, em cima da minha casa, foi muito legal, eu me surpreendi, tinha mais de 30 mulheres lá participando, e olha, a conversa estava tão boa que eu tive que descer, porque eu tinha tanta coisa para fazer ainda, eu tive que descer, eu estava lá de vigia junto com o Livino lá, guardando o portão lá na frente, e eu desci, fiz o que eu tinha que fazer e não terminaram a reunião. A conversa estava boa lá com eles. Então, é isso que é importante. Hoje, nós precisamos cuidar da igreja, amar a igreja. Mas não somente eu, você precisa amar a igreja. Nós precisamos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Então, nós vamos cuidar de todos os setores da igreja. E é isso que nós queremos fazer. Então, segundo sábado, me parece que é dia 11, é isso? Segundo sábado é dia 11? Então, está lá, já foi colocado no grupo, haverá esse trabalho para casais. E no quarto sábado haverá um novo trabalho para as mulheres, nos mesmos moldes, um novo chá com as mulheres, um bate-papo, enfim. Isso é muito bom acontecer. É muito bom acontecer. Então, eu penso que essa forma de trabalho é importante. Porque, olha, quem é crente aqui? Quem é crente? Só quem é crente, levanta a mão. Quem é crente? Não é pegadinha não, irmão. Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quem é crente de verdade? É crente. E quem gosta de comer? Todo crente gosta de comer, gente. E quem não é crente também. Então, quando a gente se ajunta, a gente tem a palavra e depois tem comida, que é bom demais. Tem uns pastezinhos, sabe, que eu não é levado assim, uns pastezinhos assim de carne moída com uns pedacinhos de bacon, assim, sabe, que é feito? Sabe, pastor Velasco? Os pastezinhos, sabe, que tem uma certa loura que de vez em quando traz na igreja, e senta aqui no segundo banco, está sentada logo agora também. Né, Valdirene? Não queria falar o nome dela não, mas falei. Escapuliu. Então, gente, faça isso, porque isso faz parte da igreja. Viver em comunhão. Conhecer um ao outro e abraçar um ao outro. Tá bom? Ok? Sim ou não? Você vai estar presente numa dessas nossos trabalhos? Ih, pastores, eu acho que vai estar eu, pastor Batista e pastor Evelásio apenas. O Márcio vai estar lá também. Tá? A Franci dessa vez vai estar também. O Isaac também vai estar, não tem jeito. Levar Isaac, Sônia lá e companhia. Olha, deixa eu falar uma coisa. É de casais. Mas se tiver que levar o filho, pode levar, tá? Não tem problema nenhum. Ah, eu tenho uma criança, traga, não tem problema não. Quando fizermos o chá das mulheres, leve suas meninas, as crianças, filhas, leva filhas, aí sim filhas, porque vamos fazer de homens. Leve filhos também, porque é homem. Então nós vamos ter a participação da figura masculina em determinados trabalhos e vamos ter a participação da figura feminina para as filhas e para os filhos. Isso vai ser importante também.
Então, nós não estamos querendo separar, queremos também trazer uma unidade à família. Estamos programando um retiro para a família, para toda a família, igual fizemos há talvez uns 18 anos atrás. Lá no Clay. Quem falou que foi no Clay? Pois é, lá no Clay, lá no acampamento, deve ter uns 18 anos isso, mais ou menos, não é? Mais ou menos isso. Foi 2004. Então, vai há 20 anos atrás, porque vai ser ano que vem. Então, 20 anos depois, vamos voltar a fazer um retiro de família, onde as famílias vão estar trabalhando junto, e nós vamos ter um encontro de famílias. Você vai levar toda a sua família, neto, filho, papagaio, cachorrinho não dá porque nem todo lugar aceita cachorro, né? Mas leve sua família. Vamos falar sobre isso ano que vem, é projeto nosso. Mas agora, vamos falar de uma coisa altamente espiritual, segundo o bispo Roberto Macalister. Vamos falar de dízimos e ofertas. Vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas e vamos louvar ao Senhor pelas primícias da nossa fonte de renda que podemos dar a Ele, que precisamos devolver a Ele. Irmãos, é através da nossa fidelidade que este lugar é mantido. Então nós vamos louvar ao Senhor com as primícias da nossa fonte de renda. Vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo. Se você tem o seu envelope, segure o seu envelope, então segure a sua oferta também, que nós queremos orar nesse instante e abençoar a sua vida financeira. Pastor, estou trazendo meu dízimo agora porque eu acabei de receber. Ótimo, então é isso. Mas se você ainda não recebeu, porque normalmente se recebe já nos primeiros dias do mês, fica tranquilo. Vai chegar domingo que vem, primeiro domingo, você vai poder entregar seu dízimo, vai poder fazer o desfile por esse corredor, vai ser uma bênção muito grande na sua vida, porque está chovendo na nossa horta. E nós vamos colher os frutos da fidelidade, tá bom? Segura a sua oferta agora nesse momento e vamos honrar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela condição que temos de ser fiéis a Ti através dos dízimos e das ofertas. Colocamos diante de Ti a nossa fonte de renda e Te pedimos, suplicando a Ti, faz com que, ó Deus, tenhamos em nossas vidas financeiras, ó Deus, as Tuas mãos sempre presentes, repreendendo os devoradores através da fidelidade que podemos ter a Ti nos dízimos e nas ofertas. Eu entrego em Suas mãos dizimistas e dízimos, ofertantes e ofertas, em Suas mãos, para que Tu possa protegê-los e abençoá-los, em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Se você tem um envelope, você pode vir à frente ou colocar na salva, se você desejar. Pode passar as salvas, pode ir. Ok. Enquanto isso, pastor Maicon, por favor. E se preparando. Pastor Maico saiu? Se ele tivesse deixado o esboço aqui em cima, eu já ia pregando. Mas ele não é bobo não, ele guardou lá no tablet dele lá. Não tá bom. Esse assunto de dons espirituais é um assunto que a igreja precisa sempre estar revendo a cada dia, cada mês, a cada semana, a cada momento. É um assunto que nós precisamos dar importância. O assunto de dons espirituais não é um assunto corriqueiro na igreja, não. Não é um assunto que a gente trata assim
como que, vamos fazer de qualquer maneira. Não, nós temos visto muita atrapalhada, muita coisa ruim acerca do uso e costumes dos dons espirituais. Por isso, nós vamos aprender, por isso nós estamos nos esforçando para poder trazer um ensino a você sobre esses assuntos. Então, que Deus possa usar o pastor Michael e a você também. Agora, é preciso você ter ouvido para ouvir. Se tiver armado aqui, não é com revólver não, é com pensamentos que é por causa da tradição, do que você já ouviu, do que falaram para você, faz o seguinte, descarta isso tudo. Vamos começar de novo, vamos começar do zero, para a gente aprender aquilo que precisa ser feito e aprender da forma correta. Pastor, quer dizer que eles ensinaram errado. Não, não estamos dizendo nada disso. Estamos dizendo que muitas pessoas não aprendem, mas imitam ou ouvem falar sem estudar. Então, o que nós queremos fazer é estudar aquilo que você ouviu falando em algum momento e você talvez use de forma errada. Então, à luz da palavra, o pastor Michael vai trazer para nós essa informação. Tá bom? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos. Quero poder contribuir. Na verdade, o que faremos aqui é olhar juntos para a palavra de Deus. Certamente eu não quero tão somente ecoar aqui as minhas convicções, porque elas importam bem menos quando comparado com a palavra de Deus. Nós vamos olhar para o que a Bíblia nos diz e ela vai, se Deus assim nos permitir, ao longo desses encontros, trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Hoje será uma mensagem em caráter introdutório, obviamente, dando aquela visão geral sobre os dons espirituais. E a partir dos próximos encontros, nós vamos ver mais detalhadamente os dons. Não dá para esgotar o assunto, não dá para tratar tudo que é possível, mas certamente eu quero aqui, vamos dizer assim, navegar na superfície desse assunto com você e que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12 e nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o 11. 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, e se você puder se colocar de pé para lermos juntos a palavra do Senhor, eu te convido a fazer assim. Caso não possa, não há problema, permaneça sentado, sentada. Isso. A leitura é na NAA, a versão bíblica. Se você encontrou, diga amém. Tem no telão também. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé.
A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como Ele quer. Até aqui. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, guia-nos, Jesus, nesse tempo de meditação bíblica. Que ao nos voltarmos para a sua palavra, Senhor, que não seja só um exercício de retórica ou palestra, mas que seja um tempo onde somos ensinados por meio do Teu Espírito, aplicando a Tua palavra em nossas mentes e nossos corações. Edifica-nos, conforte-nos, console-nos e nos exorte por meio da Tua santa palavra. É o que nós clamamos a Ti nesta manhã e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Pois bem, deixa eu rapidamente dizer que no nosso tempo, e já há muito tempo, nós temos uma diferença doutrinária entre igrejas cristãs. Há igrejas cristãs onde há homens e mulheres de Deus lá, pessoas que servem ao Senhor e que são irmãos nossos, que têm entendimento doutrinário diferente acerca daquilo que vai ser dito aqui. Isso não diminui em absolutamente nada o fato de nós todos sermos servos de Deus. Amém, igreja? Você compreende isso? Então, há igrejas que são chamadas de continuistas e outras não são assim. O que isso significa? Há igrejas que acreditam na continuidade dos dons pós-período bíblico apostólico. Há outras que creem que apenas serviu para aquele tempo apostólico, cessando então o uso dos dons nos nossos dias. Pois bem, independente de como os irmãos creem, isso não vai diminuir o fato de que o Espírito Santo de Deus está em nós, amém? Não diminui o fato de que nós cremos na palavra de Deus, amém, igreja? E de que nós servimos ao mesmo Senhor e também somos ministrados pelo mesmo Espírito. Tanto quem está aqui nessa igreja, quanto está em qualquer outra placa denominacional. Então, tudo o que eu vier a dizer a partir daqui, não é um ataque pessoal, não é também dizendo que está todo mundo errado e nós estamos certos, ou que eu estou certo. Não é esse o objetivo, nem o princípio que norteia esse estudo bíblico. Mas é olharmos para a palavra de Deus e afirmar aquilo que esta denominação crê, aquilo que esta igreja entende como posição doutrinária acerca dos dons espirituais. Então, dito isso, agora eu posso seguir adiante. Pois bem, uma verdade prática acerca dos dons espirituais é que eles são um aparato que o Espírito Santo deixou ou distribui à igreja, recursos que o Senhor deixou à nossa disposição para que nós fôssemos ou sejamos capacitados para a vida cristã. Um fato claro, e eu acho que é consenso aqui, pacífico, ponto, é que nós, olhando para a nossa própria natureza cristã e humana, nós nos sentimos fracos, frágeis e incapazes de realizar uma obra tão grande quanto a obra do Senhor, não importa a esfera que a gente está envolvido. Até para evangelizar alguém, a gente se sente incapaz. Ou alguém mais além de mim aqui, será que se sente assim? Quando você vê a grandeza da obra de Deus, você fala assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso aí que tem que fazer. Alguém mais sente assim? Poucas mãos levantaram. Mas a verdade a nosso respeito, que a não ser que o Espírito Santo nos capacite, nós jamais vamos alcançar êxito na obra que Ele nos chamou para fazer. E Ele já sabia disso.
Tanto já sabia que Jesus disse assim, ele falou para os seus discípulos, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Se ele tivesse a convicção de que a partir da sua morte e ressurreição, nós agora já seríamos capazes de guiar a obra toda cristã sem a ajuda do Espírito presente aqui conosco, ele diria assim, agora vocês já estão prontos, já preguei, já ensinei, agora que vocês já sabem, sigam a vida, está tudo certo. Antoniano, dá seu jeito. Mas a verdade não foi essa, ele disse assim, eu vou enviar o outro Consolador, e ele convencerá o mundo, e não é a minha retórica, não é a minha capacidade de persuasão, não é o quanto eu falo bem e conheço a Bíblia, ele diz, o Espírito convencerá vocês, não é isso que ele disse? Do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra primária do Espírito, e é consenso em qualquer denominação cristã. É consenso em qualquer lugar que a Bíblia é pregada com verdade. Além disso, nós lemos na palavra de Deus que quando Jesus foi assunto aos céus, ele distribuiu dons aos homens. Ele deixou uma capacitação à disposição dos servos do Senhor para que nós fôssemos então capazes de realizar aquilo que ele nos convidou a fazer. Dom tem a ver com uma graça recebida. Dom é um presente. Isso significa que se é um presente, é uma dádiva de Deus, é uma graça, isso não tem a ver com os nossos méritos. Mas apesar do nosso demérito, o Senhor escolheu, resolveu na sua soberana vontade, capacitar o seu povo para a sua obra. E olhando para essa vida cristã como um todo, é verdade também que a igreja do Senhor ao longo dos séculos até aqui tem falhado não só na interpretação bíblica, mas no uso ou na falta do bom uso dos dons nos círculos cristãos ou evangélicos. Muitos, por falta de compreensão, e outros por outros motivos que eu não quero dizer aqui, acabaram fazendo uso equivocado daquilo que o Senhor deixou à nossa disposição com um propósito claro, edificação do corpo de Cristo. A Bíblia nos diz, e você leu comigo, que o propósito dos dons primário é que o povo de Deus fosse edificado, capacitado para a vida com Deus e para a vida comum da igreja. Mas muitos acabaram fazendo disso uma interpretação equivocada e um uso também errado. Então a primeira pergunta é, o que os dons não representam? Primeiro eu vou dizer o que ele não é, para depois dizer o que ele é. Primeira coisa é que os dons não são para criar uma classe específica de crentes que estão numa elite espiritual. Por que é importante dizer isso? Porque nós fomos treinados para olhar para alguns cristãos e dizer, aquele ali é servo de Deus, aquele ali é vaso de honra, aquele ali é cheio do Espírito, ou ela, ou ele. A gente resolveu olhar para as pessoas e criamos uma classe de crentes que são mais espirituais do que outros. Mas qual é o problema? O problema é o parâmetro que a gente usa. Que parâmetro é esse? Nós olhamos se aquela pessoa manifesta algum dom espiritual, e isso é como se fosse um selo, um testemunho, e diz, aquele ou aquela é homem de Deus ou mulher de Deus. E a pergunta é isso? Era para isso que os dons serviam no passado e servem no presente? Eu vou dizer para você, lógico que não. Os dons nunca serviram e não servem hoje para elitizar uma categoria de crentes. E eu vou te provar isso olhando para a palavra de Deus. Você percebeu que o texto que a gente leu foi uma carta de Paulo para uma igreja? Você percebeu isso? Que igreja? A igreja de Corinto. Olha que interessante. A igreja de Corinto era uma igreja de gentios. Logo, eles não eram judeus
por nascimento. E Paulo vai dizer para eles, ao longo da carta, que ele estava advertindo aquela igreja. Ou seja, era uma exortação, uma correção do apóstolo Paulo. Nos versículos iniciais desse texto aí, coloca para mim, Livino, por gentileza, o versículo 1 aí, desse texto, na tela, por gentileza. 1 Coríntios 12, 1. Olha só o que ele diz. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Tem uma outra versão que diz que ignorantes, né? Não quero que vocês sejam ignorantes. Olha lá, é isso aí. Acerca dos dons. Tá bom, obrigado. Você está entendendo que Paulo começa o assunto com ele dizendo assim, tem dom aí, vocês estão fazendo as coisas, mas estão fazendo o que fazem sem o conhecimento adequado. Você entende o que é isso? E o mais interessante dessa equação é que Paulo diz em 1 Coríntios 1,7 que não faltava à igreja de Corinto dom nenhum. Olha que interessante, uma igreja farta em dons espirituais. Mas ao mesmo tempo, olhamos para essa igreja que precisa ser corrigida no procedimento acerca dos dons. E se fosse só isso o problema, estaria ótimo. Se o único problema da igreja de Corinto é que eles não entendiam adequadamente como fazer uso dos dons conferidos, e aí, lembrando que eles não tinham esse manual aqui nas mãos, né? Naquele momento. A Bíblia ainda não estava fechada, falando do Novo Testamento. Nós temos. A gente fala assim, poxa, faltando conhecimento não tinha a Bíblia, não? Não tinha a Bíblia. Eles tinham as pessoas que eram os mentores. E o apóstolo Paulo, fundador dessa igreja, está lá em Atos 18, ele que fundou essa igreja, ele agora está enviando uma carta para corrigir, ele está longe, ele não está lá, ele não está vendo, ele está sabendo a respeito. E ele quer dirigir aquele povo de maneira correta. Mas pense comigo, uma igreja farta em dons espirituais recebe uma carta do apóstolo Paulo, que lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele chama aqueles irmãos de carnais. Olha que interessante. O mesmo apóstolo Paulo que diz assim, esta igreja, no capítulo 1, versículo 7, é farta em dons. No capítulo 3 ele diz, vocês são carnais. Sabe o que ele corrige ali? Imoralidade sexual, dissensão, inveja e mais uma série de outras práticas carnais. Mas era uma igreja farta em dons. Você está compreendendo que ele não está falando com uma classe espiritual elevada em relação a outros crentes? Na verdade, ele está falando com um grupo de homens e mulheres que estavam recebendo a graça gratuita de Deus, o dom espiritual, porque aquele povo era tão fraco e tão frágil que se o Espírito Santo não derramasse abundantemente os dons, aquela igreja ia perecer. E aí o que a gente acha? Não, aquele ali é vaso. Aquele ali é vaso porque ele tem isso, aquilo outro, então é homem de Deus, é mulher de Deus. Pode ser? Claro que pode. O que eu estou te dizendo é que esse selo de certificação a partir tão somente dos dons espirituais ou de um dom espiritual não é a melhor avaliação acerca de alguém. Porque como alguém tem o Espírito, manifesta o dom e na verdade vive uma vida carnal, não santificada. Como alguém pode desenvolver tantas tarefas e ao mesmo tempo ter uma vida longe de Deus? É porque a gente compreendeu errado para que servem os dons. Pense numa árvore. Está pensando? Imagina aí comigo uma árvore. Uma árvore frutífera. Pensa em alguma árvore frutífera que você gosta. Não vou dar nomes aqui não. Pense em alguma coisa que você olha aquela árvore assim, cheia de frutos, maduros, e você chega a salivar de vontade de consumir aquele fruto. Pensou? Pensou? Mas você agora reflete comigo. Aquela árvore está consumindo o próprio fruto? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ela produz
o fruto para outros. E eu não estou falando do fruto do Espírito aqui, foi só uma analogia para você pensar. Quando Deus concede o dom espiritual para alguém, exceto o dom de línguas sem interpretação, que a gente vai falar em outro momento, os dons servem para outra pessoa ser abençoada e edificada. Não para me colocar num patamar elevado. Não é para traduzir uma verdade a meu respeito, afinal de contas, o meu rosto está brilhando. Lembra de Moisés? Preciso colocar um véu na face porque o meu rosto está brilhando. A pergunta é, e quando não brilhar? Mantém o véu. Por que mantém o véu? Por causa da vergonha de dizer que agora o meu rosto não está brilhando. Entende isso? Quando a gente entende errado o que a Bíblia está nos ensinando, nós vamos por uma vereda, por um caminho também equivocado. Logo, entenda que os dons espirituais não servem para criar uma elite especial de crentes. Tem gente pertinho de você e dá uma olhada para esse irmão aí. Dá uma olhada. Olha. Vê se está saindo asas aí de trás das costas dele ou dela. Dá uma olhadinha. Vê se tem asas aí atrás das costas dessa pessoa. Dá uma olhadinha em cima da cabeça, assim, vê se você consegue ver um arco amarelo, assim, brilhando. E não serve as testas aí brilhando, não, tá? Nem aquelas coroinhas igual tem na minha cabeça aqui, assim, não. Pense acima da cabeça, hein, Isaac? Dá uma olhada aí. Você está vendo auréolas brilhantes? Você está vendo rostos resplandecentes? Não está vendo, não? Pois é, irmão, sabe por que você não está vendo? Porque nós não somos anjos. Pastor, mas você não sabe como é que esse homem aqui que está do meu lado é ousado, você não sabe como é que essa mulher aqui é uma mulher de Deus. Que bom que ele ou ela, de fato, são homem ou mulher de Deus. É um homem ou uma mulher de Deus. Mas isso não nos coloca numa posição superior a de absolutamente ninguém. Pastor, mas eu nunca falei em línguas estranhas, eu nunca participei de nada que tivesse, nunca aconteceu nada comigo desse tipo. Busque os melhores dons. Mas saiba isso. Isso não fará de você subir na categoria de crente, sabe? Como se tivesse aquelas divisas. E aí, já recebeu a divisa? Ainda não? Você ainda é crente imaturo. Você ainda precisa melhorar muito. Todos nós precisamos melhorar. O que eu quero te dizer é que essa compreensão nos leva a olhar para os crentes de maneira diferente. E esse não é o conselho bíblico. Nós todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. E se o Espírito Santo usa a vida de alguns de nós para algo no meio do seu povo, isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor, não é mérito. Por mérito, jamais, nenhum de nós teríamos recebido coisa alguma, nem mesmo a salvação, que dirás outro bem qualquer, que Ele concede ao seu povo. Por isso, amados, nós precisamos entender com toda a clareza. Quando o Senhor dá esse benefício, essa graça ao povo de Deus, é porque Ele tem um propósito claro. E não é só para fazer de você alguém brilhante no meio das pessoas, mas é para fazer de nós sal e luz no meio dessa terra. É para fazer a diferença onde você está. Se é na tua casa, no teu trabalho, na igreja, seja luz. Seja instrumento de virtude nas mãos do Senhor. Pastor, eu devo então buscar os dons espirituais? Eu ainda não fui visitado com essa graça. Claro que deve, a Bíblia nos encoraja a isso. Mas a mesma Bíblia que nos encoraja a buscar, ela usa uma palavra. Buscai com zelo os melhores dons. E zelo é entender que o dom que o Senhor nos concede não é somente e tão somente para este que o recebe, mas é para servir à igreja. Então a pergunta não é o que eu desejo. A melhor pergunta não é como eu quero, mas é o que o Senhor quer através da minha vida. É o que o teu povo necessita, e o Senhor então fará uso de homens e mulheres comuns, como eu e você, para que o povo dele seja edificado e abençoado. E a verdade que sai da boca de Jesus, vê se você consegue colocar para mim aí, Levino. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23.
para fechar essa parte do assunto. Eu só quero comunicar hoje 3 coisas e já estou finalizando a primeira. Veja só o que Jesus disse. Muitos naquele dia, e você sabe que aquele dia é aquele grande dia da prestação de contas, né? Vão me dizer, ou seja, dizer a Jesus: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E perdão, engasguei aqui. E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui, obrigado. Palavras de Jesus. Gente profetizando. Aparentemente o exercício dos dons estava acontecendo. E aí, Jesus classificou: fala, vaso, que bom que você chegou, estava te aguardando, entra aí, teu lugar ali é VIP. Você vai ali, ó, primeira porta à direita tem um galpão VIP aqui no céu, para todo mundo que recebeu dons espirituais. Você acha que vai ser assim, irmãos? Claro que não. Sabe qual é a máxima do Evangelho? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não é sem dom espiritual. E mais, dons espirituais só servem para esse tempo, para essa dispensação. Lá no céu, para que é que eu vou precisar dos dons espirituais? Porque a Bíblia diz que quando Ele vier e nos transformar, nós seremos como Ele é. Ou seja, não tem mais espaço para nenhum tipo de edificação, porque o nosso corpo, que é perecível, será transformado em incorruptível. Logo, lá no céu, não tem como ter essa casta de crentes mais espirituais ou não. Na verdade, no céu só entra quem de fato é espiritual. E não importa se tem a manifestação de um dom ou outro, se não tem nenhum. Jesus, conversando com Nicodemos, ele queria pertencer àquela classe de salvos, de remidos, mesmo sendo um religioso. E ele queria saber qual era o método. E a gente gosta, né, de métodos. O ser humano gosta de criar regrinhas. Você faz assim que vai dar certo. Faz assim, assim, assim. Eu não estou nem entrando aqui na discussão. Faz assim, assim que você vai conseguir. Se você agir desse jeito, vai dar certo. A gente gosta de criar métodos. Nicodemos também era assim. E ele chega: e aí, Jesus, o que é que eu tenho que fazer para receber esse dom aí gratuito? E ele estava falando de salvação, não era do Espírito Santo enquanto dons. Mas Jesus responde acerca do Espírito, que fala sobre o caráter do Espírito. Ele diz assim: o vento sopra aonde quer. Você não o vê, você não o ouve, ou não ouve a sua voz, mas ele tem livre vontade para soprar quando e como ele quiser. O que ele está dizendo? O Espírito Santo é livre para agir como ele desejar. Logo, nós buscamos, devemos, clamamos, suplicamos, nos colocamos na brecha de oração, mas o Espírito, em última instância, é livre para fazer aquilo que ele quer. Você crê que o Espírito Santo de Deus é Deus? Quem crê nisso, diga amém. Ficou fraco esse amém. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Deus é soberano, sim ou não? Sim. Ele tem vontade, sim ou não? Sim. Se o Espírito Santo é Deus, ele tem vontade, amados. Ele faz aquilo que ele quer. E se ele não quiser, ele não vai fazer, e ponto final. Eu não posso constranger o Espírito Santo a fazer absolutamente nada que ele não deseje fazer. A síntese desse ponto é: os dons do Espírito Santo são concedidos por pura graça divina. E eles devem ser utilizados para a glória de Deus e a edificação dos irmãos, dos crentes, e não para criar uma classe de crentes
espiritualmente superiores. Segunda coisa, a Bíblia fala para a gente acerca do propósito dos dons. E, em resumo, é a edificação, como a gente leu. Mas eu posso subdividir em edificação particular e edificação coletiva. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para a gente, em particular está lá em 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo ele descreve melhor alguns desses dons, dentre eles línguas estranhas, ou o dom de línguas, ele vai falar com aqueles irmãos, e olha que interessante, ele diz assim: eu falo mais em línguas do que todos vocês. E eu poderia me ufanar disso, né? Ficar tirando onda com vocês, afirmando: vocês estão falando mais linguinhas aí? Eu falo muito mais. Mas ele diz assim: eu prefiro fazer o uso daquilo que edifica vidas coletivamente. Eu faço uso disso, claro. E ele era um homem de Deus. Ele era edificado nesse propósito que o Senhor tinha na sua vida. Porém, ele diz assim: vocês não compreenderam o propósito. E por não entenderem o propósito, fazem um mau uso daquilo que o Senhor conferiu a vocês, como instrumento de virtude, de bênção para a igreja. Certa vez, e aí é um exemplo, um marceneiro, ele precisa atender um chamado, e ele chama o seu ajudante, e diz assim: fulano, termina esse serviço aqui para mim, eu estou com pressa, eu preciso sair, é rapidinho, rapaz, coisa de 5 minutos você resolve. E ele então sai, e ele vai resolver o que tinha para resolver, e quando ele retorna, o seu ajudante ainda está naquele serviço. E ele olha e pergunta assim: fulano, você não terminou ainda não? Ele disse: não, ainda não. Ele falou: puxa, mas eu deixei ali, você estava com a serra tico-tico ali, você podia ter serrado com ela, já estava ligada na tomada, eu já tinha deixado marcado. E quando aquele jovem se vira, ele estava com uma faca de pão na mão, e disse assim: ah, eu não sabia que era para fazer uso daquilo dali, eu estou tentando cortar com isso daqui. E mostra uma faca dessas serrilhadas de pão. E o marceneiro diz assim: rapaz, mas eu deixei as ferramentas todas à sua disposição, isso era para o nosso café. Você não entendeu isso? Ele disse: mas não dava para resolver assim? Ele disse: dava. Mas você tinha as ferramentas à sua disposição e resolveu fazer o mau uso quando pegou uma ferramenta inadequada para fazer o que devia ser feito. Essa analogia, muito simplória até, nos fala sobre como a igreja se comporta em relação a uma graça do céu para a igreja. Os dons espirituais, muitas vezes, têm um mau uso porque a nossa mente finita, pequena, limitada, quer colocar Deus dentro de uma caixinha e criar regras para o modo como Ele tem que fazer as coisas na igreja. Eu te pergunto, quem é o dono da igreja? Ficou fraco. Quem é o dono da igreja? Jesus. E se Jesus é o dono da igreja, Ele dirige todas as coisas conforme lhe apraz. E Ele tem que ter a liberdade de lidar com isso da forma que Ele desejar, com todas as coisas, inclusive. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, vai dizer que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, há um propósito, em um dos dons pelo menos, onde a edificação pode acontecer quase que exclusivamente de forma particular. Mas ele ainda coloca uma segunda percepção. Tira o versículo, por favor. As pessoas estão olhando para lá e não para mim. Entenda o seguinte: quando nós entendemos o propósito dos dons, o apóstolo Paulo diz assim: você recebeu o dom de línguas, ele vai edificar você. Mas existe a possibilidade, porque Deus não faz nada incompleto, de que este mesmo dom sirva à igreja como um todo. Como isso pode acontecer? Ele diz: se houver quem interprete as línguas, logo, aqueles que estão ouvindo e entendendo serão edificados.
Então, se eu não compreendo essas verdades, eu começo a me colocar numa categoria, eu posso fazer isso comigo mesmo, não só com os outros. Eu começo a me colocar numa categoria de crentes que está acima dos demais. Para ser pastor na Nova Vida, tem que falar em línguas estranhas. Um exemplo. Não tem não, tá, irmão? Não tem não. Não estou falando que tem não. Estou dizendo que você é batizado do Espírito Santo? Não é não? Tem alguma coisa errada aí. Irmãos, você leu comigo aqui em 1 Coríntios 12 o seguinte. Vamos lá, vamos olhar para o versículo. Agora sim, Livino, versículo 3. 1 Coríntios 12. Versículo 3. Diz assim, ó. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, amaldiçoado. Jesus. Por outro lado, olha o contraponto. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha para mim. Aí aqui é o ponto que eu preciso da sua atenção. A Bíblia está dizendo que alguém que confessa o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, e isso é genuíno, é do coração, vem de dentro, é realidade de fatos e não apenas lábios. Diz assim a Bíblia, este alguém, este homem, esta mulher, essa criança, só pode fazer isso por meio do Espírito Santo. Você leu isso comigo? Deixa aí, Livino, esse versículo. Agora sim, deixa ele aí. Diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão por meio, através do Espírito Santo. O que isso significa? Não se trata apenas e tão somente uma influência externa. Não é só aquela brincadeira de telefone sem fio, que o Espírito Santo fica assim, fala que Jesus é Senhor, fala aí agora, fala agora, levanta a mão, se converte. Não é algo que é uma influência externa tão somente. Está falando de algo que é de dentro, porque a conversão não é algo externo. A conversão não acontece de fora para dentro, mas ela acontece de dentro para fora. O Espírito Santo convence o homem de que ele é pecador. Não é isso que João vai dizer? O outro Consolador, ele traz essa convicção de que eu estou perdido e de que eu preciso de um Salvador. Não só isso, eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. E talvez aí esteja a grande questão. Porque quem é que não quer ser salvo da perdição? Você vai para o inferno, quer ser salvo? Opa, não quero me perder não. Ou seja, o problema é o medo do castigo eterno. Quem não quer ser salvo? Mas a Bíblia não fala só sobre isso. Ela não fala apenas do benefício, da graça da salvação, mas do reconhecimento, da aceitação do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. O que isso significa, pastor Michael? Isso significa que o senhorio de Cristo sobre nós nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Palavras bíblicas. Logo, nós saímos de um ambiente, só para você compreender, é lúdico isso aqui. Saímos de um ambiente onde nós estávamos sob o domínio de um tirano. Império é o lugar onde uma pessoa age com tirania, domina contra a vontade dos outros. E este era o pecado. Nós estávamos no império das trevas, éramos escravos, estávamos sob o domínio do pecado. Em Cristo nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, essa é fácil, eu acho que você vai saber responder. Quando o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e está falando de Jesus, ele nos transforma reis nesse reino, não é isso? Agora a gente é que se torna rei, né?
Agora a gente não é mais dominado. Nós é que dominamos, é isso? É a gente que manda agora, no reino de Jesus, quem manda somos nós. É, irmãos? Foi fácil responder, né? Mas nem não sabemos viver adequadamente isso. É mais difícil viver do que responder algo tão lógico. Antes, nós éramos escravos do pecado. Mas hoje, somos servos do Senhor Jesus. Não reis sobre ele. O que isso significa? Significa que eu ainda tenho um Senhor, que não é um tirano como o pecado era. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa se eu tenho um Senhor na minha vida? Antes, quando eu estava no império das trevas, a única opção que eu encontrava era pecar. E tão somente pecar. Eu não conseguia fazer outra coisa senão pecar. Que liberdade que ele nos deu? A liberdade de dizer não ao pecado. A liberdade que ele nos concede é de viver para a glória dele, que antes nós não conseguíamos. Isaías vai dizer assim para nós: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ainda vem uma parte mais complexa: de forma que ele não vos ouça. Você entende isso? Quando transportados agora para o reino de Jesus Cristo, Filho do seu amor, o rei é Jesus. O que isso significa, pastor? Que ele precisa ser Senhor sobre a minha e a tua vida. Eu não só estou recebendo o benefício da salvação, mas eu agora tenho a alegria, porque isso não é com imposição, é com alegria que fazemos. Servimos com gratidão a Jesus. E eu faço isso com gratidão no meu coração. Quem mais serve a Jesus com gratidão? Tem de ser assim. A Bíblia diz que os mandamentos dele não são penosos. Então, se a gente compreende tudo isso, a gente entende também que toda a vida cristã atende a um propósito. A vida cristã não é tão somente solitária e particular, embora tenha um ambiente particular da nossa vida cristã. Quando ele concede dons, o propósito é edificar alguns particularmente, mas, sem dúvida alguma, o propósito maior é que a igreja toda possa ser edificada. Em Efésios 4 vai dizer: até que todos alcancem a medida da estatura de Cristo. Todos é a palavra, todos alcancem. Ele concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos, até que todos alcancemos a medida da estatura e plenitude de Cristo. Veja, nunca foi outra coisa. A distribuição dessa graça, chamada dons espirituais, é para edificação particular, mas, sobretudo, a edificação coletiva do corpo de Cristo. Veja, um desses dons é dito que é para a edificação particular, que é o de línguas estranhas. Os outros todos é para a edificação do corpo. Se você fizer um exercício de lógica matemática bem simples, e uma pergunta aqui básica: 1 é maior do que 8, sim ou não? Não, 8 é maior do que 1, concorda comigo? Então a gente tem um desses dons que estão apontando na direção da edificação particular, dizendo que ele tem ainda a possibilidade de edificar coletivamente. Os outros todos é para edificação coletiva. Se a gente não entende o propósito dos dons, eu vou resumir aqui: o propósito dos dons é a edificação da igreja. E alguém vai dizer assim: pastor, mas lá na igreja tem 50 membros e tem 150 dons. É mesmo? Que maravilha, hein? Veja como Deus está tendo que edificar essa igreja, hein? Veja como Ele está derramando o poder dele ali. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo. A igreja de Corinto, em particular, era uma igreja imatura e carnal.
E os dons estavam ali superabundando. Não porque eles eram mais espirituais do que os outros, mas porque eles necessitavam de uma graça sobrenatural. Como você também precisa. Como eu também preciso. Deixa eu te dizer, não tem como servir a Deus, honrá-lo na plenitude, se Ele não nos capacitar para fazer isso. Não tem como. Terceira e última coisa. Os dons servem para edificação do corpo de Cristo, mas nós não somos donos desses dons. Nós somos despenseiros, mordomos. Os dons espirituais pertencem ao Espírito. Ninguém tem, de fato, o dom de nada. Os naturais, que também são dádivas, foram concedidas por Deus a nós. Tiago vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Senhor, o Pai das luzes. Ah, mas eu sei fazer isso e eu nasci já com isso, é mesmo? Quem te criou? Quem fez você? Quem te deu suas habilidades e capacidades? Quem ajuda você a refletir e raciocinar? Glória a Deus, a Ele seja a glória. Nós não somos donos de nada, amados. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, mas o Senhor me concedeu esse dom espiritual, é mesmo? Você é mordomo. Ele deu a você como empréstimo. Não pertence a nós. Ah, mas tem mais de 20 anos, isso já é meu, a gente é poceiro, né? A gente gosta de ser dono. Não, é uso capião. Depois de 5 anos é meu. Que isso? Não entendeu direito não o que é essa história? Amados, os dons são do Espírito. E eu vou ler um texto bíblico com você. Coloca para mim, por gentileza, Livino. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. E aqui eu estou fechando a minha fala de hoje. 1 Pedro 4, 10 e 11. Diz assim, ó. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Coloca o 11 agora. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, se eu tenho a graça de ter sido abençoado com um dom espiritual, no exercício deste, a minha pergunta para o meu próprio coração precisa ser: Deus está sendo mais glorificado nisso que eu estou fazendo? A igreja está sendo edificada com aquilo que eu estou realizando? Então eu estou cumprindo o propósito. Agora, eu apenas e tão somente estou sendo engrandecido, ninguém compreende nada, e Cristo é apenas mero coadjuvante, eu tenho um problema, não devo fazer assim. Pedro está dizendo que nós somos mordomos, dispenseiros, a expressão aqui é encarregados de administrar. Aí eu te pergunto, o encarregado é dono da firma? Hein, Márcio? Fala, Isaac. É? Hein, João? Fala, Hudson. Encarregado é servo. Ele pode até ter algumas responsabilidades a mais, mas ele não é dono de nada. E Pedro tem em mente uma coisa aqui. Pedro tem em mente o tal do despenseiro. O despenseiro era aquele que tinha a responsabilidade de cuidar da despensa. O que isso significa? Tinha um ambiente em algumas casas mais luxuosas, onde normalmente era o rei que tinha isso, né? Os reis que tinham isso. Ele tinha o copeiro, ele tinha aqueles servos que iam levar a alimentação, ele tinha alguém que era o encarregado, onde ficava toda a alimentação, todos os alimentos, o estoque.
Aquela pessoa fazia uso livremente, mas ela tinha que prestar contas a quem era o real dono. É como alguém hoje com almoxarife, né? A pessoa está ali, ela anota a saída, a entrada, ela tem que prestar contas de tudo. Alguém que trabalha na distribuição, no estoque de uma empresa, ou num centro de distribuições, numa logística, só para trazer para os termos atuais. Aquela pessoa não é dono de nada, ela pode até ter aquela posição. Opa, sou eu que mando, ninguém tira nada aqui, rapaz. Só entra aqui com o meu conselho. Não passa dessa porta não, que sou eu que mando, mas na verdade, manda mais ou menos. Aquela pessoa tem... Oi? Pois é, não vou falar isso não, que vai ter gente aborrecida. A verdade é que aquela pessoa tem uma posição de autoridade conferida. Autoridade, de fato, não é dela, imanente, não sai dela, não é ela que é o dono. Mas ela recebeu uma responsabilidade de cuidar, administrar e servir da melhor maneira ao dono e aos convidados deste dono. Deu para entender? Vamos trazer agora para o âmbito da fé cristã. Quem é o dono de tudo, meu irmão? Responde aí. Ah, foi fraco. Quem é o dono de tudo? Jesus. A Ele pertence tudo o que existe. Não tem nada debaixo desse céu que não seja dele. Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia fala, pastor, que o mundo jaz no maligno, então o mundo é do diabo. Você deu para ele? Porque Jesus não deu, não. Está dizendo que o sistema maligno mundano está caído em morte no maligno. Mas o mundo é o mundo de Deus. E ele deu aos filhos dos homens, ou seja, Adão, cuida do jardim, lembra disso? Então, amados, nós precisamos entender que nós somos apenas co-regentes no Senhor Jesus. É Ele que manda. Sabe o que isso significa? Que os dons são do Espírito. Ele nos confere, mas Ele espera a prestação de contas. Sabendo disso, devemos servir com zelo, com temor e tremor, entendendo o que Ele quer e não o que eu quero. Espero que você tenha compreendido essas verdades que eu tentei trazer aqui nessa manhã. Mas eu peço ao Espírito, que é soberano também, nisso, que Ele aplique em cada coração essas verdades. Que Ele nos ajude a compreender essas três coisas que eu disse nessa manhã. Os dons não servem para criar uma classe de crentes mais espirituais que outros. Os dons servem para edificação. E a última coisa, nós somos apenas mordomos, servos, para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você. Nosso Deus e Pai, como eu disse, Senhor, eu clamo a Ti agora, que o Teu Espírito vá por entre essas palavras, e apesar de mim, e apesar das minhas fragilidades, Tu possas entrar em cada mente, em cada coração, de cada irmão, irmã, cada ouvinte, até mesmo essa pessoa que assiste a essa gravação em outro momento. Que estes homens e mulheres sejam edificados por meio do Teu Espírito. Dissipa toda a confusão, toda a falta de entendimento. Mas também eu te peço, apregoa temor de Deus. Desejo por uma vida piedosa e santa. Certamente isso é tão valioso, Senhor. Desejo de andar em obediência, de honrar a Ti com a nossa vida, independente daquilo que nós estamos realizando ou não. Mas que a Tua boa mão nos guie, não só hoje, mas em todos esses dias que estaremos juntos aqui, debruçados na Tua palavra, para esse estudo bíblico. Assim eu te agradeço e te honro em o nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, amados. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Como é que eu posso melhorar um pouquinho isso aqui agora? Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Posso falar mais nada, né? Não tenho o que falar. Vamos ficar de pé? Não perca domingo que vem. Se você tiver que perder domingo que vem, perca o domingo passado. Mas não domingo que vem. Venha.
e participe. Pode trazer esse pedido de oração. Vem cá, Batista. Ok. Deus vai abençoar a nossa vida. Pastor Batista, já ora logo aqui, então, e termina que eu vou estar lá na porta abençoando o povo. Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Se você tem orado por alguém, tem clamado, se você tem jejuado, se você tem buscado ao Senhor pela vida de alguém, tem alguém doente na família, talvez alguém passando por uma necessidade, uma situação difícil, um emprego. Vamos, neste momento, nos unirmos em oração. Vamos colocar diante de Deus, vamos falar para Ele qual é a nossa necessidade. Soberano Deus, querido Pai, eu, diante de Ti, Senhor, coloco a mão nesse caderno aqui que tem centenas de nomes, Pai, situações diversas, pessoas que colocam seu nome aqui porque confiam, sabem que o Senhor é um Deus provedor, pessoas que, Pai, pedem orações por suas famílias. Tem centenas de nomes aqui, Senhor, que clamam a Ti, Pai, por curas, por milagres. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Pai querido, eu também coloco as mãos nesses pedidos que foram colocados aqui, e em cada pedido que está no coração de cada um, Pai. Atenda os pedidos do Teu servo, Pai. Sê propício a nós, Senhor. Tu és um Deus que nos ouve, Pai. A Tua palavra nos garante isso, Pai. Que o Senhor se inclina para nos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti por curas. Eu clamo a Ti por milagres, Senhor. Entra com Seu sobrenatural, Pai. E cura, Senhor. Liberta os cativos, Pai. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura a saúde, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e já Te agradeço por tudo. Agora, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor permita que nós possamos voltar para o nosso lar. Que tenhamos um domingo, Senhor, abençoado junto aos nossos, Pai. Nos abençoe, Pai, de forma tremenda, Pai. E que logo mais possamos estar aqui para novamente ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E participarmos também, Senhor, do batismo. Uma decisão inteligente, uma decisão, Pai, correta, Senhor, que essas pessoas tomaram. E que nós vamos testemunhar, em nome de Jesus. Oro e já Te agradeço. Vá em paz, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos.